Bom, vamos lá. Vamos voltar a falar com o Bruno agora, é isso, Serginho? Temos aqui? Então vamos lá, o Bruno Pinheiro está conosco. Vamos falar exatamente sobre a questão da CPI do MST, que ganhou corpo desde o começo e agora há uma reclamação de aliados do governo dizendo que ali a oposição está controlando e, obviamente, os discursos, até porque tem uma questão muito clara. Qualquer grupo que invade um prédio público é o entendimento do Supremo Tribunal Federal de ato antidemocrático. O MST invadiu lá uma unidade da Embrapa, não recebeu essa alcunha. Por quê? Vamos lá, a CPI está investigando muita coisa. Bruno, seja bem-vindo, boa tarde. Exatamente, esse assunto rende sobre essa invasão, é um tipo de crime ou não é. Eu cheguei a ouvir uma integrante da CPI do MST que me disse que essa invasão a algum tipo de órgão é uma forma de fazer uma cobrança ao atual gestor, a Lula. Realmente não vê um tipo de risco, nenhuma ilegalidade, é o que diz a Constituição, segundo ela. Em relação hoje, o que já aconteceu, já ouviram ex-integrantes do MST, do Movimento Sem Terra, que alegaram que ficaram como refém cerca de aproximadamente 5 anos, na verdade, atuando aqui no Distrito Federal e eram como uma espécie de massa de manobra, na verdade. Isso foi o que eles revelaram durante essa oitiva na CPI do MST, que eles tinham interesse em abandonar este movimento, mas não tinha essa autorização em abandonar essa espécie de um serviço. Na verdade, com quem eu cheguei a conversar, essa oitiva de hoje vai ajudar e muito na investigação a entender essa forma que acontece essa invasão, não somente aqui na capital federal, mas em outros estados que também estão sendo alvos de invasões. Requerimentos foram aprovados hoje nesta reunião. O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, será ouvido nesta CPI, a fim de informar realmente, já que no estado não existe, não aconteceu nenhuma invasão do MST. É com esse objetivo de reforçar a segurança e a linha de investigação, a fim de evitar novas invasões. E o que integrantes aliados do governo Lula estão reclamando? Reforço. Não existe uma estrutura do governo a fim de evitar que essas informações sejam compartilhadas, essas imagens que vão arruinar a imagem do governo durante essa CPI do MST. Ainda que esses assuntos que estão sendo investigados sejam assuntos antigos, não existe um reforço lá para tentar evitar essas chamadas, as convocações e essas oitivas na Câmara dos Deputados. Então, a gente observa que não tem um interesse de Lula em realmente romper ou até mesmo em dificultar com essa investigação. O que eu ouvi do outro lado é que existe um interesse de Lula justamente que haja uma investigação sobre o MST e que fique longe essa imagem entre Lula e MST, que não existe nenhuma ligação. Ou seja, que o Palácio do Planalto não vai agir para tentar impedir essa investigação, porque eles aceitam, estão com esse plano de justamente isso, esconder ou até mesmo de criar um espaço, uma distância do MST com a imagem de Lula neste momento. A investigação está apenas no início. O relator é o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Muito obrigado, Bruno. Semanas atrás, aqui no Direto ao Ponto, sempre às segundas-feiras você pode acompanhar o Direto ao Ponto com uma entrevista especial aqui na Jovem Pan News. O senador Rogério Marinho era nosso convidado, ele disse que para o governo Lula, ele queria esconder o MST da história do PT e da história deste governo. É como convidado que você não quer que apareça na foto. Tudo indica que parece que até o governo teria a intenção de, digamos, abandonar o MST à própria sorte. Mas ainda assim tem uma certa dubiedade nisso. João Pedro Stedley, que é líder do movimento, esteve a convite do governo, a convite do presidente Lula, naquela comitiva gigantesca que foi a China, na comitiva do presidente Lula, que foi a China. Sem contar, um evento recente do MST recebeu vários ministros, inclusive o vice-presidente da República, aqui num parque na cidade de São Paulo. O que demonstra, claro, aquela ideia de simpatia, de proximidade, o que chama atenção. Então, é um movimento dúbio, não se sabe exatamente qual a posição do governo em relação ao MST. O que chama atenção, sim, é porque que o MST invade, não é chamado de ato antidemocrático,
e outros invadem e sim são chamados de atos antidemocráticos e, claro, merecem punição e isso tudo está sendo investigado. Mas por que não se investiga com a mesma celeridade, com a mesma destreza um movimento do que se faz com outros movimentos? 4 horas e 12 minutos. A Thémis é cega. Ela tem uma venda nos olhos. É para ela justamente não enxergar nada. Ela não é cega, ela tem os olhos vendados para justamente não olhar para quem ela está julgando, o que ela está julgando, aplicando somente a lei independentemente de para quem. Essa venda não está tão boa, né?